Bom, esse aqui é um pequeno vídeo explicativo do slide que foi apresentado na reunião de sábado com os pais e candidatos. Quem já assistiu, né, quem quiser assistir de novo, quem não assistiu, vai receber mais ou menos aqui as instruções. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar ou no grupo, né, da família que a gente montou, ou então enviar mensagem no privado, pelo WhatsApp. Bom, a Ordem Demolei é uma organização juvenil com jovens de 12 a 21 anos. Ela foi criada em 1919 nos Estados Unidos, por um maçom chamado Frank Sherman Land. O que moveu esse maçom a criar o Grupo Demolei foi um jovem que o procurou no ano de 1919, um ano pós-guerra, já tinha terminado a Primeira Guerra Mundial, e esse jovem ficou órfão. Ele procurou o irmão Frank Sherman para que ele pudesse ajudá-lo, né, ou adotando como um filho, ou arrumando um emprego, ou direcionando alguma coisa, ajudando, porque o pai dele tinha morrido na guerra. Então, Frank Sherman Land pega esse jovem, oferece emprego para ele na sua empresa, só que o Frank notou que não era só esse jovem, vários outros jovens também ficaram órfãos. Então ele resolveu, ele não conseguia ajudar todos, mas ele resolveu montar um grupo envolvendo esses jovens e tentando incluí-los na sociedade. Então, assim surgiu a Ordem Demolei nos Estados Unidos, né, para atender a necessidade de uma criança órfã que procurou um maçom. Por que Demolei? É uma homenagem, foram criar um nome e por volta do ano 1300, se eu não estiver enganado, existia uma ordem dos Cavaleiros Templários e o grão-mestre dessa ordem, na ocasião, se chamava Jacques de Molay. Molay é uma região francesa, vocês podem olhar no mapa aí que até hoje tem essa região, e como Jacques nasceu nessa região, ele era conhecido como Jacques de Molay. E como os Demolays, né, como os Cavaleiros Templários, eles, de certa forma, eles eram independentes, eram de bons costumes e seguiam à risca as escrituras sagradas, eles foram muito perseguidos pelos poderosos da Europa, né? E o rei francês chamado Filipe o Belo, num ato de traição, resolveu matar e exterminar todos os Cavaleiros Templários. Ele conseguiu fazer isso, a maioria foi executada, muitos que não foram executados se esconderam, mudaram de nome, mudaram da região, mudaram da França. E Jacques de Molay, por ser o último dos Templários, ele foi preso, sofreu torturas terríveis para que ele pudesse contar os segredos da ordem e também pudesse entregar seus irmãos de ordem, e ele não fez isso. Futuramente, não foi dito, futuramente 400, 500 anos depois, esses homens que ficaram aí meio que órfãos da ordem dos Templários, alguns deles pegaram esse conhecimento e fundaram o que nós chamamos hoje de maçonaria, né? Então tem uma ligação muito grande entre os Cavaleiros Templários, a maçonaria atual e Jacques de Molay. Inclusive Jacques de Molay, ele é homenageado na maçonaria, tem um grau específico para ele. Baluartes da Ordem Demolay, né? Os Demolays é ensinado para eles e eles cultivam que nós temos que ter a liberdade civil, né? Nós não, toda a sociedade temos que ter liberdade civil representada pela nossa bandeira, a liberdade religiosa representada pela Bíblia Sagrada, ou, né, vamos supor que exista uma Ordem Demolay na Arábia Saudita, né? Lá eles vão abrir as reuniões e na reunião vai ser aberto ao Corão. Vamos supor que seja uma Ordem Demolay na Índia, vai ser o livro específico deles. No caso aqui, no Ocidente, predomina-se o cristianismo, nós no Brasil abrimos a Bíblia Sagrada. E a liberdade intelectual representada pelos livros escolares, quer dizer, pela escola, pela educação escolar. E eles cultivam 7 virtudes cardeais, né? Todo Demolay deve procurar cultivar isso dentro dele. Essas virtudes são representadas por velas.
Então, quando vocês viram uma vela acesa numa reunião de Demolei, ali é nada mais, nada menos do que aquela velinha representando uma virtude. E quais são essas 7 virtudes? O amor filial, a referência para as coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e, por último, o patriotismo. Quais são os programas? Esses aí são os programas e atividades da Ordem Demolei. A base de tudo são as reuniões regulares, mas existem aí, nós enunciamos aí 11, mas pode existir mais, né? Eventos sociais, projetos de iniciação, programas de liderança, serviços, né, à comunidade. Então a gente colocou esses 11 aí. Qual que é a missão e os objetivos da Ordem Demolei? Preparar jovens para liderar vidas exemplares através do desenvolvimento de habilidades de segurança, responsabilidade cívica, respeito pelos outros e compromisso com valores morais e éticos. Isso aí gera impactos na juventude, né? O jovem começa a desenvolver aquele sentimento de liderança, ele tem a oportunidade de viajar, né? Confraternizar com irmãos de outros capítulos, de outras cidades e encontros regionais, estaduais, nacionais e tem encontros até internacionais, né, da Ordem Demolei. Um apoio fraternal, né, sempre que algum irmão estiver precisando, o irmão Demolei, os outros têm que se colocarem de pé para ajudar, tem uma rede de contatos enorme, e preparar também o jovem para que ele ingresse na vida adulta com alicerces, né, alicerçada pelas 7 virtudes. Surgiram algumas dúvidas frequentes durante as nossas conversas com os pais. Eu já queria, nós já fizemos aqui algumas respostas já para auxiliar. Apenas jovens do sexo masculino de 12 a 21 anos. Muitos perguntaram a faixa etária, se pode entrar meninas, nós vamos explicar no final, mas a Ordem Demolei, apenas sexo masculino de 12 a 21 anos. E para quem tem menos de 12 anos, existe uma ordem pré-Demolei, né? Se chama Ordem dos Escudeiros, é uma organização filiada à Ordem Demolei para jovens do sexo masculino com idade de 7 a 11 anos completos. E essa Ordem dos Escudeiros, ela se chama Castelo. Então aqui em Perdizes, a gente montando a Ordem Demolei, a gente já está apto a montar um castelinho, um castelo, né? A gente chama amorosamente de castelinho, mas é castelo. Então a gente pode fundar, precisa de no mínimo 7 crianças aí da faixa de 7 a 11 anos. A gente monta essa ordem, as reuniões são bem simples, né? Reúne-se uma vez por mês e tem que ter sempre um Demolei responsável por aquelas crianças. E quando o Demolei atinge 21 anos, ele se torna o que nós chamamos de Sênior Demolei. O Sênior Demolei, ele participa normalmente de qualquer reunião, só não pode ocupar cargo nem participar de decisão. Então, se tiver alguma votação na reunião, ele não vota. E ele não pode ocupar nenhum cargo, nem se candidatar a nenhum cargo. Ele pode participar do conselho consultivo, que nós vamos conversar nos próximos slides. Ele pode ocupar somente um cargo por exceção, que é o cargo de escrivão, lavrando atas. Seria o que nós conhecemos hoje no mundo de secretário. Então, o Sênior Demolei pode participar de qualquer reunião da Ordem Demolei, estando regular. Ele tem que usar o terno completo, igual o maçom usa, e ele pode ocupar somente o cargo de escrivão se não tiver outro. Ele pode entrar substituindo somente. O que é o Conselho Consultivo? O Conselho Consultivo é composto por maçons e sêniores Demolei, como foi dito no slide anterior. O Conselho Consultivo ele fica responsável pela mediação entre capítulo e loja patrocinadora. E nós não colocamos aqui, mas também ele fica responsável pela mediação entre o Demolei e a sua família também. Aqui são os membros do nosso Conselho Consultivo. O presidente é o Evandro de Menezes Borges. Nós temos um consultor do capítulo, que é o Flávio Narciso da Fonseca. Nós temos um consultor que vai acompanhar os nossos sobrinhos
na execução da ritualística, né, nas reuniões, porque eles têm um ritualzinho para seguir, e é importante que façam sempre certos para ir aprendendo já noções de disciplina. E nós temos um consultor de finanças, porque possivelmente o capítulo vai movimentar algum dinheiro de doação ou de um evento que eles realizem, né? E o consultor de finanças nosso é o irmão Júlio César de Desterro, Goiânia. O consultor de recrutamento é o nosso irmão Tênis Roberto da Silva. Ele que é o nosso olheiro oficial. Como ele é um professor já há muitos anos, ele tem contato com jovens, é nada mais apropriado que a gente colocar ele, que ele está sempre acompanhando os jovens nas escolas e trazendo, né, nos ajudando aí a trazer bons jovens para a nossa ordem. O Demolei, ele entra automaticamente para a maçonaria? Não. Para entrar na maçonaria, independentemente de ser Demolei ou não, a admissão se faz por meio de convite da loja interessada, né? E a gente sempre aconselha o Demolei não pensar nisso, né? Para que ele possa ser um bom Demolei e ele direcionar toda a sua atenção para a ordem Demolei. Depois que ele passar dos 21 anos, ele continua sendo sênior Demolei. E quando ele estiver mais estabilizado, né, que ele precisa montar a vida dele também, ele precisa criar a vida dele, né, emprego, família, né? Então não quer dizer que vai entrar automaticamente para a maçonaria. É claro que certamente, sendo um bom Demolei, ele vai ser um adulto com boa moral e bons costumes, né? O Demolei tem uma vestimenta própria, é camisa branca social de mangas compridas, calça preta social, sapato preto social, meias pretas, cinto preto e gravata preta. A gente só pede para não exagerar, né, não usar um cinto preto com uma fivela muito chamativa, ou também um sapato preto com uma fivela muito chamativa, né. Essa vestimenta, durante os estudos deles, eles vão entender o significado, né, porque tem que ser preta, porque tem que ser branca, o que isso significa. A vestimenta do Demolei, toda reunião, o Demolei tem que estar usando ela, seja pública ou privada, em eventos maçônicos, né, se tiver um evento da maçonaria em que o Demolei vá participar, seja como visitante ou até para participar do evento, ele tem que estar trajando. E em eventos externos, onde ele esteja representando a ordem Demolei. Então, alguns Demoleis que participam de cerimônias físicas nas suas cidades, desfiles, né, como tem o desfile de 7 de setembro. Então, representando a ordem, ele tem que estar sempre vestido. Eu posso frequentar qualquer capítulo Demolei? Sim, qualquer capítulo Demolei no mundo inteiro, desde que ele esteja regular com o seu capítulo. Basta somente ele apresentar a sua ID, né, que seria a identidade. Os Demoleis chamam de ID, então nós vamos seguir essa nomenclatura aí. Mas na verdade é a identidadezinha de Demolei, cada um vai receber um, e essa identidade ela é renovada anualmente, né? Para mostrar que naquele ano o Demolei está ativo. Tem uma tesouraria, né? É claro que o capítulo vai ter gastos, né? Todo capítulo tem que pagar anualmente R$50 por Demolei ativo ao Grande Conselho de Minas Gerais e ao Supremo Conselho Nacional. Este ano o capítulo está isento para os iniciados agora no 27 de abril. Então o nosso capítulo não tem que pagar nada para o Grande Conselho e nem para o Supremo Conselho este ano. O ano que vem, o nosso venerável mestre Flávio ele já autorizou a loja maçônica a pagar. Então, né, esse ano a gente não paga nada, possivelmente março, abril de 2025 estará vencendo, né, a nossa anuidade e a loja vai pagar. A partir de 2006, o capítulo já estará rodando, já vai ter os seus eventos, possivelmente o capítulo já estará autossuficiente. O capítulo pode fixar uma taxa mensal simbólica, somente para movimentar a tesouraria. Um dos cargos muito importantes no capítulo Demolei é o tesoureiro. Então tem alguns capítulos que criam lá uma taxinha, R$5, R$10 por mês, só para o Demolei já ter aquela responsabilidade, aquele compromisso financeiro, que depois que ele crescer, o que ele mais vai fazer é isso. E também ter o tesoureiro lá já aprendendo a lidar com dinheiro, fazendo uma contabilidade simplesinha, com o livro caixa. E é bom que esse tesoureiro já começa a ter noções de controlar a conta, de como é que funciona um livro, né?
e já podendo até ser inserido aí, vai ajudar ele muito quando se ele for inserido numa empresa em que ele for trabalhar na área financeira. E o capítulo também pode promover eventos visando arrecadar fundos para suas necessidades. No caso, eu preciso mudar de cidade, né? O demoleiro precisa mudar de cidade, e agora? Ele pode pedir transferência, né? Ele pode pedir transferência para um capítulo demoleiro da cidade onde ele estará, da sua nova residência. Ou ele pode fazer uma dupla filiação, ele se filia a este capítulo nessa nova cidade e continua filiado ao nosso capítulo aqui, não tem problema. Bom, como foi dito lá no início dos slides, né, tem outras agremiações, né? Nós temos as filhas de Jó. As filhas de Jó é como se fosse um demolei para jovens do sexo feminino de até 21 anos, né, de 12 a 21 anos. É como se fossem os demoleis. Elas podem reunir, se não me engano, 2 vezes por mês, não tem problema. Nós temos as abelhinhas, que são as jovens, as crianças do sexo feminino aí de 7 a 11 anos. É como se fosse o castelinho lá dos demolei, né? Como se fosse o castelo. Então nós temos as filhas de Jó e as abelhinhas. A arco-íris é muito raro, essa agremiação, ela é muito parecida com as filhas de Jó. Só que os maçons normalmente eles preferem as filhas de Jó, então arco-íris quase que não é usado. Clube de mães e amigos de demoleiro e clube de família e amigos de demoleiro. Normalmente as mães, né, e os pais, os amigos dos demoleiros, eles reúnem e montam um grupinho aí no WhatsApp mesmo, ou se quiser oficializar, faz um ato de fundação para ajudar os demoleiros, né, para acompanhar eles de perto, podem reunir aí mensalmente, ou reunir quando tiver um evento para ajudarem os demoleiros. Então, um clube de mães, né, tem algumas cidades que chamam de clube da família, porque tem outras cidades onde apenas as mães ajudam, né, e alguns amigos. Então, o nome pouco importa. Bom, na ocasião foram esclarecidas outras dúvidas, e se algum aí membro do grupo tiver mais alguma dúvida, é só me chamar no meu privado, ou no privado do Eduardo, ou do Venerável Mestre Flávio. Nós estamos à disposição. Então é isso, um abraço a todos, uma boa semana, bom trabalho para todos, e vamos dar continuidade à fundação do nosso capítulo.